Olá, tudo bem? Um ótimo dia para todos. Que Deus abençoe a todos neste sábado. E nós aqui estamos juntos, eu com a Rose, Bom dia a todos. Para falarmos sobre família. Porque Deus é família. Desde a criação do mundo, Deus sempre trabalhou com o objetivo, com o plano de salvação familiar. Quando Deus criou o mundo, Ele, logo na sua primeira ação, Ele disse: haja luz e houve luz. E depois de tudo encaminhado, tudo preparado, o Éden estava completo, Deus instituiu a família, o primeiro casal, Adão e Eva. E dali por diante o plano de Deus não só foi a multiplicação, que eles se multiplicassem, mas que se reproduzissem, mas que um número maior de pessoas fosse alcançado. Deus veio através de Adão e Eva, Deus veio através de Noé, Deus veio através de Abraão, e nos dias de hoje não é diferente. O plano de Deus é para abranger um maior número de pessoas possíveis, no que diz respeito à salvação familiar. E o Salmo 128, nós estávamos esta madrugada em oração, era mais ou menos umas 2h10 da manhã, ele diz assim, lê aí, Rose, por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, feliz, bem-sucedido, realizado, diz a Bíblia, é aquele que teme, ou seja, aquele que crê, aquele que apoia a sua fé em Deus. Aí vem o resultado dessa fé, desse temor, que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ou seja, a fé, ela recompensa aquele que crê. A fé, ela beneficia a todo aquele que deposita em Deus e sobre a sua palavra essa confiança. E ele diz, pois do trabalho, dos feitos, das ocupações, das suas atitudes, do trabalho de tuas mãos, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tudo vai bem. Muitas vezes, na concepção de muitas pessoas, há quem diga, se eu tivesse uma vida financeiramente falando bem-sucedida, eu estaria vivendo uma realidade melhor familiar. Existem pessoas que atribuem a felicidade a dois a uma condição financeira bem-sucedida. Mas quantas pessoas que desfrutam financeiramente, materialmente falando, de recursos incalculáveis, estão vivendo o lado oposto, o lado contrário disso aqui. Verdade. Ela não é feliz, talvez do trabalho, das suas ocupações, ela pode se sentir contemplada, realizada, mas a Bíblia diz, ela não é feliz e nada do que ela faz fora do âmbito financeiro vai bem. Dá certo. As conquistas até chegam pelo esforço, pela dedicação, pelo talento, pela entrega que a pessoa faz, porém nem tudo vai bem. Ele diz, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Ou seja, a sua esposa, ela será frutífera, o seu lar não será estéril. Exato. O seu lar terá paz, o seu lar terá sossego, o seu lar terá tranquilidade. A sua esposa será como videira frutífera aos lados, no entorno da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, todos ganham. Ganha o marido, ganha a esposa, ganha os filhos. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Realizado o homem que teme ao Senhor. O Senhor o abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos a paz sobre Israel. A bênção vai se estender por toda a sua descendência, como foi com Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão,
eu te abençoarei, se tu uma bênção. A projeção que Deus fez para Abraão era que ele e toda a sua casa fosse abençoada, como de fato foi. Mas quantas pessoas estão vivendo o lado contrário, o lado oposto desse Salmo 128? Não existe nada mais triste, nada mais nocivo do que a pessoa lidar com um familiar doente, no leito de dor, no leito de uma enfermidade. Familiares no vício. Não existe nada mais triste do que a pessoa lidar com familiares inclinados ao vício, à perdição, à destruição. Um lar ou uma casa dividida, a Bíblia diz que não permanece, não subsiste. Então, a proposta do nosso Deus para aquele que crê é que esse Salmo 128, de fato, seja algo real na vida das pessoas. De nada adianta as pessoas repetirem, as pessoas conhecerem versículos voltados à salvação, à família, à prosperidade, à saúde física e financeira, se não houver uma inclinação dessa pessoa em relação à fé. Luciano, o Salmo 128, o título dele é muito interessante. Diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Porque o maior propósito de Deus está na família. O maior propósito dele é para a família. Ou seja, o homem de Deus, particularmente, ele não tem respaldo diante de Deus para falar dessa palavra, para interceder por famílias, se ele não tem uma. Se ele não tem uma família. Como eu posso estar diante do altar falando de família se eu não tenho uma família? Exatamente. Como eu posso falar de união familiar se eu ando ou vivo num lar dividido? Imagine duas cabeças tentando decidir as coisas. Porque Deus é família, né? Ele é Trindade, ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. E desde a criação do mundo até os dias atuais, Deus continua investindo na família. Exatamente. Por isso que eu quero, nesta manhã, compartilhar essa mensagem do Salmos 128, para que você até possa refletir sobre esse salmo durante o dia de hoje e inclinar seus joelhos e pedir a Deus pela sua família, pedir a Deus pela sua casa, para que as promessas que Deus fez a Abraão, elas sejam estendidas à sua vida. Inclusive amanhã nós vamos proclamar a salvação familiar, a salvação para a pessoa e para a sua casa. A sua família. Quando Paulo e Silas falaram para o carcereiro que recebeu a autoridade para mantê-los no cárcere, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. Ou seja, você vai ser salvo na segunda pessoa do singular, tu e toda a tua casa. Todos serão beneficiados, favorecidos, tu e a tua casa. Ou seja, Deus não quer salvar um, Deus quer estender a salvação para todos. Para todos. É uma bênção profética e nós amanhã vamos estar proclamando essa bênção para a sua casa, para a sua família. Deus precisa de um. Exatamente. Um com Deus, Rose, é maioria. Mas uma multidão sem Deus não tem força alguma. Exatamente. Deus precisa de um. Através da mulher serofenícia, Deus salvou a ela e a sua filha. Exato. Através de Jairo, Deus salvou a ele e a casa dele. Através de Noé, que construiu a arca durante o período de 100 anos, Deus trouxe salvação para ele e para toda a sua casa, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas foram colocadas dentro daquela arca. Então, a igreja de Jesus é a arca. E ela busca reunir pessoas no intuito de trazer salvação. Então, amanhã eu quero convidar você aqui de Uberlândia, você do Triângulo Mineiro, para estar conosco às 9h30 da manhã, em uma reunião onde o tema principal dessa reunião não apenas será para trazer salvação. Pessoal, quando eu digo salvação, nós vamos proclamar cura para o doente. Sim. Nós vamos determinar, ministrar a libertação para todo aquele que se sente deprimido, amargurado. Nós vamos proclamar a salvação da família e vamos levar as pessoas à presença de Deus. Você vê que numa casa todos ganham.
Todos. Até o cachorro está aqui agora. Tó, vem. Todos ganham. Olha só o Tó. Não dá nem para ver o Tó. Deixa eu mostrar o Tó aqui. Não dá para. Todos ganham. Cadê, papai? Mostra aqui para as pessoas verem você. Cadê, Tó? Olha ele aqui. Todos ganham, né, Tó? Não ganha? A gente está aqui falando, ele está aqui aos pés. Sempre é assim, né? Aonde a gente está, eu estou, o Tó está do lado. Ouvindo, compartilhando, acompanhando. Todo mundo ganha. Mas quando há um lar dividido, todos perdem. Isso. Todos perdem, sofrem todos. Perdem. O sofrimento atinge a todos. A todos. Nós vamos realizar a oração agora, então amanhã eu queria convidar você a estar conosco. Às 9h30 da manhã nós estaremos juntos. E 18 horas, mas especialmente pela manhã, traga algo que possa representar o seu familiar, a sua casa, a sua família. Se possível, traga-os consigo. Nós vamos ungir as pessoas com óleo consagrado, Sim. proclamando a salvação de todos que de fato e de verdade creem nessa promessa. Eu creio nessa palavra. Sim. Porque é uma promessa que vem desde Abraão até os dias de hoje. E todo aquele que crê no Deus de Abraão tem os mesmos direitos Que Abraão teve. Os mesmos direitos. Amanhã, às 9h30 da manhã, você aqui de Uberlândia esteja conosco. Avenida Floriano Peixoto, 2326, entre o Atacadista Martins e também o Supermax. Supermax. Em frente à Pizzaria Quarteto. E talvez, Luciano, essa pessoa que nos ouve, ela está em casa vivendo esses problemas. Vivendo o contrário disso. Vivendo essas situações. O oposto do bem-aventurado ou seja, bem-aventurado, ou seja, amaldiçoado. Bem-aventurado quer dizer feliz. O contrário está infeliz. Talvez você, senhora, mulher que me ouve, está infeliz no seu casamento, está infeliz com seu filho ou com sua filha. Então não deixe o problema crescer. Esteja conosco amanhã às 9h30 da manhã. Vamos nos unir juntas, vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, e o seu lar passará a ser um lar abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em família nós oramos e pedimos por todos que também compartilham dessa mesma fé. Porque quantas pessoas estão agora em lágrimas, olhando ao entorno da sua casa, e ela se vê triste, amargurada, porque o convívio com os seus familiares, os membros que compõem uma família é composta de 2 ou mais pessoas. Uma família se inicia, o projeto familiar, a partir de 2 pessoas. Deus uniu um ao outro para ali estabelecer o plano de salvação familiar. E o projeto, meu Deus, do Senhor sempre foi a família, porque Deus é família. E uma casa, um lar dividido, ele está tomado por uma infinidade de forças negativas que trabalham diuturnamente para promover a destruição. Por isso eu peço em nome de Jesus, abençoa todos que recebem esta palavra, que alcançam esta palavra, sejam curados, aqueles que oram pelos familiares que encontram-se doentes no leito de um hospital, ainda em casa, a mãe que intercede por um filho que precisa ser liberto do vício das drogas, essa esposa que ora pelo seu marido, que virou a cabeça, que está de cabeça virada, Senhor, que já fala em abandonar a casa, abandonar o lar. Meu Deus, esse marido que também tem sofrido com o distanciamento da esposa, talvez estejam juntos no sentido físico, mas espiritualmente não comungam dos mesmos pensamentos. Então nós oramos e ministramos, determinamos a tua bênção. Abençoa, consagra as nossas mãos, porque quando nós amanhã ministrarmos sobre as famílias a tua bênção, que haja libertação, cura, saúde e salvação. Toma tudo e todos nas mãos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Olha, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, se possível, tire alguns minutos para ler o Salmo 128. E ele é muito bonito na teoria. Mas se o seu lar, sua família não tem desfrutado dos benefícios dessa palavra, é através da fé que você vai recorrer a Deus e vai mudar isso. Amém.
Porque ele disse, bem-aventurado o que teme, o que crê em Deus, porque é Ele quem edifica o que está destruído, é Ele quem restaura o que está em processo de destruição. Você de Uberlândia, do Triângulo, eu convido você a estar conosco às 9h30 da manhã, especialmente. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e tenham todos um ótimo dia. Caso queira, deixe o nome dos familiares aqui abaixo, para nós intercedermos. E aqueles que também quiserem ajudar o trabalho social, espiritual da Igreja Fonte, para que tenhamos condições de levar essa palavra ao maior número de pessoas possível, porque queremos fazer isso, mas precisamos de recursos. E aqueles que quiserem, bispo, eu quero dizimar nessa obra, eu quero ser coluna nesta obra, envie os nomes dos familiares, o seu, imprima, envie o comprovante no nosso WhatsApp da Igreja Fonte, que é o 31 94 93 91 93 31 94 93 91 93. Caso você queira uma orientação, você queira ser inserido nessa corrente do bem, você pode acessar esse número, nós vamos atender e ajudar a todos, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém. Dá licença.